Senhoras e senhores, hoje eu gostaria de te apresentar o efeito Dunning-Kruger. Num primeiro momento, você pode imaginar que isso nada tem a ver com o canal, mas eu quero mostrar para você como isso faz sentido. Para você conhecer o efeito Dunning-Kruger, eu vou ler, eu vou pegar aqui agora meu telefone, que também é o meu gravador, e vou fazer uma breve leitura do que é o efeito Dunning-Kruger. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo. Já peço para você se inscrever, comentar, compartilhar aquelas coisas lá para poder me ajudar. Isso aqui eu estou pegando na própria Wikipédia, tá? Que é uma fonte bem, enfim, banal de informação, mas acho que já atende o que a gente precisa. O efeito Dunning-Kruger é o viés cognitivo pelo qual pessoas com baixa habilidade em uma tarefa superestimam sua habilidade. Alguns pesquisadores também incluem em sua definição o efeito oposto. Para pessoas de alto desempenho, sua tendência a subestimar suas próprias habilidades. Você que agora ouviu isso, você que agora sabe bem por alto o que é o efeito Dunning-Kruger, eu quero compartilhar com você o contexto e o que está me motivando a gravar esse vídeo. Talvez até mesmo esse vídeo seja uma resposta que eu encaminho para algumas pessoas quando eu perceber que uma conversa não está indo para frente. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente vive numa era de muita informação. E se tem uma coisa que a gente repara, desde a política, desde o futebol, desde qualquer coisa, é que as pessoas acreditam que elas são especialistas em tudo. Que elas conseguem falar sobre tudo, que elas conseguem argumentar sobre qualquer coisa, que todas as questões difíceis da vida conseguem ser resolvidas com um estalar de dedos. E o efeito Dunning-Kruger, ele se manifesta nisso. Antes de trazer o exemplo na religião, eu quero trazer ele no futebol. Uma conversa que eu estava tendo com um amigo querido meu, que era a seguinte: a gente estava vendo um jogador de futebol e a gente estava falando, cara, esse cara ele é muito ruim. E aí a gente conversando, né, cara, esse cara ele é horroroso e tal, não sei o quê. E aí a gente lembrou, na conversa, a gente falou, cara, mas se esse cara jogasse contra a gente não teria a menor chance. Se esse cara tá numa pelada pra jogar futebol com a gente, num fut 7, acabou. Ele vai ser o craque do jogo, ele vai jogar muito. Porque a discrepância, a diferença entre um profissional e um amador, ela é abissal, ela é absurda. E muitas vezes nós superestimamos a nossa habilidade quando nós vemos um outro. E nós não temos ideia do que nós estamos falando. E isso acontece em tudo. E o futebol é um bom exemplo. Teve uma situação, teve um documentário, não um documentário, né, mas uma dinâmica feita onde o pior jogador da NBA, ele desafiou pessoas comuns, né? Ele foi convidado a participar desse desafio com pessoas comuns que reclamavam dele, etc. E foi um massacre. Ele era muito, muito, muito melhor. Então, o pior cara da NBA, ele é disparadamente melhor do que qualquer um que tentasse disputar com ele. Isso é o Dunning-Kruger. E agora você deve estar pensando, beleza, como é que isso se aplica na minha religião? Como é que isso se aplica na fé? Hoje, o que eu percebo nessa era de informação, de desinformação, é que as pessoas, elas estão memificando, elas estão banalizando discussões que requerem muito tempo, que requerem bibliografia, que requerem referências, que requerem das pessoas tempo de qualidade sobre aquele tema. Então, eu estou percebendo que hoje, cada vez mais, nos grupos do Facebook que eu participo, sim, eu uso Facebook. E nos memes do Instagram, nos Reels do Instagram, que as pessoas pegam tópicos muito complexos e elas tentam resumir ou tentam o tempo todo tratar a oposição como uma completa idiota. Como assim, se você pensa assim, você é um boçal. Isso é absurdo, isso é inacreditável, sabe? Eu quero compartilhar com você um pouco disso, eu quero compartilhar com você a minha frustração com isso e tentar motivar outras pessoas a saírem desse efeito, porque eu sei que existem pessoas que assistem Reels no Instagram, que vêm conversas no Facebook e acreditam que a conversa sobre algum tema é simples assim. Eu vou pegar, vou selecionar aqui alguns temas que que a gente poderia aqui explorar ainda mais, mas que pelo próprio efeito da Dunning-Kruger eu não vou fazer isso agora. Por exemplo, uma discussão que aparece muito no meu Instagram, né? Aqui no Ocidente a gente sabe que a eterna disputa entre católicos e protestantes. Então, por exemplo, um tema como
os ícones. Eu não estou falando agora da veneração dos santos, eu não estou falando agora da intercessão, não estou falando agora da figura de Maria para a igreja, não estou falando nada disso. Eu estou falando simplesmente da existência de ícones na igreja, imagens na igreja. Realmente existem pessoas que, por exemplo, elas leem Êxodo 20 e acabou. Para elas aquilo ali é o suficiente, a discussão acabou. Isso me preocupa. Porque esse mesmo modus operandi, ele existe em todas as discussões. Pessoas que realmente acham que pegar um versículo bíblico, colocar numa conversa, refuta toda uma discussão. Toda uma discussão histórica que já tem, gente. Já é um assunto que na discussão protestantes e reformados já vai virar isso seus mais de 500 anos. E se for levar antes do protestantismo, a discussão iconoclasta, ela já existiu no século VIII. No século VII já existem essas discussões. Então, não à toa que isso foi tema de concílio. Então, olha como é que um tema tão complexo como a existência, não falo de veneração, não falo de nada disso ainda, não falo de nada disso. A existência do ícone, da imagem dentro da igreja já é um assunto de extrema dificuldade e que requer discussão, uma conversa saudável de verdade. Isso não existe. Isso está criando pessoas bitoladas. E é aquela questão, quando você olha para alguém e você acredita que aquela pessoa ela é uma ignorante, você despreza tudo que vem com aquela pessoa. E eu tô vendo que isso acontece. A pessoa olha, por exemplo, o católico e fala, cara, esse cara, ele é completamente ignorante, ele é idólatra, ele é demoníaco, eu não quero ficar perto dele. Assim como o católico olha pro protestante e fala, esse cara é um herege, é um ignorante, eu não quero ficar perto dele. E olha só que coisa terrível. Olha que coisa decepcionante. Olha como é que uma discussão que deveria ser, pelo menos, pautada com bons argumentos, com boas bibliografias, com boas referências, se torna uma disputa de memes. E o pior é que esse organismo ele se retroalimenta, porque os produtores de conteúdo desse tipo de vídeo, eles pegam esse material, eles postam sabendo que isso vai gerar discussão. Então, não é não proposital, poxa, eu não queria que acontecesse isso. Não! Propositalmente, as pessoas publicam vídeos, publicam conteúdos com a intenção de pegar uma massa ignorante que está debaixo desse efeito Dunning-Kruger para que eles gerem comentário, para que eles gerem buzz, para que eles gerem essa confusão nas redes sociais, naquele comentário, para que aquilo ali possa explodir. Porque eu sei que acontece muitas vezes de você, claro, eu sei que o Instagram não vai te permitir montar uma monografia do assunto, mas é uma oportunidade de você conseguir em 2, 3 minutos introduzir um tema. Eu mesmo tenho alguns reels meus onde eu trago algum tema e eu vejo que às vezes dá confusão, muito pouco, mas dá confusão. E muitas vezes é por ignorância. Eu não estou falando dessas pessoas, porque a geração de conteúdo é importante, mas tem pessoas que propositalmente geram conteúdo com a intenção de gerar desinformação, tentar resumir uma conversa e tentar colocar a oposição como um ad absurdo, como se fosse uma coisa tão inacreditável de se crer, que se você crer nisso, você é um idiota. Esse é o efeito Dunning-Kruger hoje dentro dos cristianismos, dentro das grandes tradições cristãs. Isso está acontecendo, isso tem gerado divisão, confusão e não tem gerado crescimento algum. Pelo contrário, o que está gerando crescimento, para quem está gerando crescimento, é para o dono do post, é para as pessoas que estão gerando esses conteúdos com a intenção de crescer nas redes sociais, para poder vender curso, para poder vender material didático, para poder vender qualquer coisa, mas para poder vender. Passou um mosquito, desculpa, passou de novo. Não consegui matar, foi mal. Mas enfim, então, gente, cara, de fato, eu convido você a refletir acerca do efeito Dunning-Kruger no cristianismo hoje. A bolha de desinformação. Talvez você esteja nisso. Eu gostaria que esse vídeo atingisse pessoas que, de fato, enxergassem essa discussão. E, cara, eu te faço um convite agora. Pense. Pense um minuto. Se faça a pergunta, será que é tão fácil? Será que essa discussão é tão fácil que eu poderia resumi-la com um versículo bíblico? Você não é tão bom assim. Porque, gente, a teologia, ela é uma área vamos colocar assim, das ciências humanas que tem uma proeminência, que tem uma história, que tem uma referência, que tem grandes nomes. Então, por que, por exemplo, quando eu vou na área de letras, eu vou estudar de linguística, vou estudar sobre linguística, tem tanta variedade, tem tanta discussão, tem tanta teoria, tem tanta conversa
Quando eu vou, por exemplo, no campo da física, quando eu vou no campo da matemática, quando eu vou em qualquer ciência, seja humana, seja exata, seja biológica, a discussão, ela existe num campo acadêmico de geração de produção de conteúdo. E quando chega na teologia, vira uma bagunça, vira um show de opinação. Isso está enfraquecendo a fé. Está fazendo a oposição, está fazendo os inimigos da fé debocharem e enxergarem o cristianismo como uma religião folclórica. Novamente, como outrora o Império Romano gostaria que a religião cristã fosse vista. E se não folclórica, sincretista, que é um outro problema, né? Mas nem vamos entrar nisso. Então, de fato, te faço esse convite. Um convite à reflexão. Um convite a sair do Dunning-Kruger e pegar coisas que você considera tão certas e pensar sobre isso. Pensar, cara, será que é tão fácil? Será que a minha oposição é tão ignorante assim? Será que eu sou tão esperto? Será que essa galera tá errada? Será que o erro ele é tão absurdo como eu faço parecer? Você vai reparar que não. Certo? Eu convido você a pensar sobre isso. O exemplo do ícone, da existência do ícone, já é uma boa conversa para a gente poder começar a refletir. Tem muitas outras, só que elas só vão vir quando a gente sair do efeito Dunning-Kruger. E sair do efeito Dunning-Kruger significa que a gente vai parar de debochar ou parar de tratar um outro argumento, uma outra linha de raciocínio como indigna de sequer cogitar. Certo? Então é isso, gente. Esse vídeo aqui vai servir para quando eu conversar com alguém e a pessoa claramente está no Dunning-Kruger. Superestimar suas habilidades. Não se superestime. Sabe, pé no chão. Pé no chão. É isso. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. Se quiser me apoiar no Apoia-se financeiramente, poder comprar um microfone que não seja o meu celular, eu te agradeço. É um iPhone, então tá rico, né? Ai, ai. Ajude o canal, comente, gere um buzz positivo aqui embaixo, comente coisas positivas. Nossa, que discussão interessante, Dunning-Kruger, nunca ouvi falar sobre isso, sabe? Traga algum tema que você acha que está debaixo do efeito Dunning-Kruger, sei lá, cara, vamos tentar aí, me segue no Instagram, faz alguma coisa aí, esteja comigo, se inscreve. Enfim, gente, é isso, espero que tenham gostado, se gostou, deixa o like e fiquem com Deus. Tchau, tchau.